Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então passar ao momento em que ouvimos a palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus, e eu vou convidar os irmãos a abrirem no livro dos Salmos. Como eu disse, a partir de março a gente vai estar começando o nosso estudo sequencial no livro de Atos dos Apóstolos. Enquanto não chega em março, nós vamos nos deleitando nos Salmos. Salmo de número 8. Talvez um dos salmos mais belos da Bíblia, pelo menos na minha opinião. Salmo de número 8. Nós vamos meditar em todo o salmo. Peço que você acompanhe com atenção a leitura do texto, estes 9 versículos do Salmo de Davi. A palavra de Deus diz assim: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, o que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Vamos orar? Santo Deus, louvado seja o teu nome, pois o Senhor é magnífico. E pedimos, ó Deus, que na tua glória o Senhor olhe para nós e nos faça entender um pouco da tua palavra, nos edifique, nos alimente por meio deste belíssimo salmo. É o que pedimos nessa noite. No nome de Jesus oramos. Amém. De quem que você se lembra quando eu falo, ou quando você vê a imagem da Mona Lisa? Ou então quando você ouve a bela melodia daquela música chamada Jesus, a Alegria dos Homens? Ou ainda, se você se depara com aquela obra escrita, ou pelo menos um trecho de Hamlet, você se lembra de alguém? Talvez você não conheça alguma dessas obras, mas talvez, pelo menos uma, eu acho que você deve se lembrar. São grandes obras de grandes artistas do nosso mundo, né? Talvez as grandes majestades aí em suas áreas de atuação. Por exemplo, o pintor do quadro da Mona Lisa é o Leonardo da Vinci, um multiartista, talvez o maior artista plástico que a humanidade já viu. Sobre a música Jesus, a Alegria dos Homens, o compositor é aquele grande compositor cristão Johann Sebastian Bach. Você já deve ter ouvido falar nele. E por fim, esse aqui não é possível que você não conheça. O autor de Hamlet, ou talvez você conheça por Romeu e Julieta, William Shakespeare. Enfim, artistas estes, principalmente grandes em suas coisas, eles são conhecidos pelas suas criações, são conhecidos pelas suas obras que fizeram. E no mundo em que a gente vive, o artista número 1, o maior, o que originou a todos esses, também pode ser conhecido pelas suas obras. E ele se revela por elas. E é isso que o Salmo 8 vai nos mostrar.
o artista mais majestoso, o Deus que se revela em sua criação e as suas obras magníficas. E o ponto alto dessas obras, olha o que o Salmo diz, é você, é o ser humano. É uma honra saber disso, mas isso também nos indica que Deus tem um propósito especial nisso. Então hoje a gente vai refletir um pouco sobre a majestade do nosso Deus, revelada na sua criação e a nossa posição diante disso. O que a gente aprende, o que a gente precisa entender ao ver a criação de Deus e ver que Ele é o Criador majestoso de todas as coisas. Em resumo, essa bela poesia, esse belo salmo aqui escrito, ensina que a majestade de Deus se revela em sua criação, especialmente no homem. E a gente deve ser grato e louvar a Deus por isso. Basicamente isso, a majestade de Deus se revela em sua criação, especialmente no homem. E a gente deve ser grato e louvar a Deus por isso. Vamos ver isso em 3 partes. Em primeiro lugar, esse texto vai nos mostrar que a majestade de Deus se mostra nas suas grandes obras. É a primeira coisa que Davi vai nos mostrar. Olha o versículo 1 de novo. Ele diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. O rei Davi, o autor desse salmo, eu imagino que ele deve ter lido o texto de Gênesis 1. Não sei se já teve a oportunidade de pegar a sua Bíblia, abrir no primeiro capítulo, Gênesis 1, e ler sobre a criação. E eu imagino que, quando Davi leu isso, aquilo subiu à sua cabeça e logo ele escreveu esse poema de louvor ao Senhor, baseado naquele texto. Porque é muito semelhante o conteúdo e aquilo que ele fala. Mas isso é mera especulação minha, tá? A Bíblia não diz que esse era o contexto, que foi por esse motivo que Davi escreveu esse salmo aqui. A única coisa que o texto diz é que esse salmo ele é para canto, segundo a melodia tal que está escrita, ou talvez a tradução possa indicar que isso era um instrumento utilizado e que é um salmo de Davi. Então não dá para imaginar qual o contexto que Davi estava quando ele escreveu esse salmo. Mas quando você olha para esse conteúdo aqui, é difícil pensar que Davi não tivesse contato com Gênesis capítulo 1, quando ele escreveu esse canto. Porque isso aqui é Gênesis 1 em poesia, este salmo. E o que Deus faz lá em Gênesis 1? Ele cria todas as coisas, por meio da sua palavra. Não só as coisas visíveis aqui da natureza, céu, terra, sol, lua, ele cria especialmente, e ele reserva uma parte especial do texto lá para criar o homem. Inclusive, para todas as coisas que ele cria, ele fala, e disse Deus que isso era bom. Mas quando ele chega no homem, ele fala, e disse Deus que isso era muito bom. E Davi olha para isso e ele escreve então esse texto. Mas a gente vai chegar lá. Antes, o salmo, ele é um salmo da realeza de Deus. Ele é um salmo que louva a majestade de Deus, e não é difícil a gente ver isso aqui. Ele começa e termina com o mesmo versículo, você percebeu? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Está lá no 1 e está lá no último versículo. É como se fosse um refrão, né, para esse canto. Que é o tema que permeia todo esse salmo. E esse tema vai nos mostrar 2 coisas pelas quais a gente deve louvar o Senhor, pelas quais a gente deve ser grato. Primeiro, esse Deus magnífico, esse Deus supremo, ele não está distante da sua criação. Porque olha o que Davi fala. Ele fala, ó Senhor, Senhor nosso. Ele é meu Senhor. Esse, inclusive, é o primeiro contraste desse salmo que é cheio de contrastes. O todo-poderoso, o onipotente e maravilhoso Deus é nosso, é seu, é meu, é de todo aquele que nele crê. Guarde isso, isso é importante. Segunda coisa importante que esse tema
do Salmo vai nos mostrar. É que esse Deus magnífico, ele não está restrito ao povo de Israel, a Davi, a mim, a você, ao seu povo, ainda que ele seja nosso. Mas o texto diz que ele é magnífico em toda a terra. O seu nome deve ser conhecido e louvado em toda a terra. E esse tema que mostra a grandiosidade de Deus, mas também a proximidade dele com a sua criação, vai permear todo esse salmo, todos esses versículos que a gente vai dar uma olhada hoje. E Davi, ele vai seguir uma lógica para mostrar isso. Ele vai mostrar que Deus, ele se mostra nas grandes coisas, depois ele vai se mostrar nas pequenas coisas também. E por fim, ele vai mostrar que a sua majestade brilha na sua principal criação. É o ser humano. E a gente deve louvar ele por isso. Então vamos lá. O que Davi está dizendo para nós aqui é que quando você olha para a grandiosidade dos céus, que é a segunda parte do versículo 1, né? Pois expuseste nos céus a tua majestade, ele mostra para nós o tamanho, as coisas grandiosas que lá estão. O que está no céu? Sol, a lua, as estrelas, planetas, coisas distantes de nós milhares e milhões de anos-luz, de quilômetros, mas ainda assim perfeitas, cada um no seu lugar, algumas com propósitos que a gente consegue identificar, né? Que ajudam aqui na Terra, como por exemplo o Sol, aquecendo, as nuvens trazendo chuva e por aí vai, mas outras que certamente a gente não conhece e talvez nem vai chegar a entender. Por que tem galáxias tão distantes? Estrelas gigantes, pequenas, cometas e coisas que estão muito fora da nossa alçada. E talvez o ser humano nunca chegue perto de entender cada uma dessas coisas. Isso tudo mostra a grandiosidade, a glória do Criador. Davi está louvando o poder grandioso de Deus. Um outro salmo de Davi mesmo, ele também mostra isso. Ele mostra talvez até o propósito disso. O salmo de número 19, no versículo 1, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. A ideia é a mesma aqui. Deus, quando criou isso tudo, ele deixou a sua assinatura. Assim como a Mona Lisa, está lá no quadro. Pequenininho ele. Quem já foi lá no museu onde ele está, vai até se decepcionar, porque ele é bem pequenininho. Mas está lá a assinatura de Leonardo da Vinci. Ou a partitura da música do Bach. Ou então os livros de Shakespeare, estão lá com o nome dele. Todos eles assinam suas obras. Deus também faz isso. É só você olhar para elas, você percebe a identidade de Deus. Não são obras do acaso, meu irmão. Não são. Elas foram milimetricamente pensadas, desenhadas, funcionando em harmonia com todo o resto. E é o que Davi indica no versículo 3. Você viu? Ele diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabeleceste. Davi, ele olha para tudo isso e ele reconhece que só pode ser obra do Deus dos céus. E ele louva ao Senhor por isso. E isso proporciona a nós algo de espanto que nos insere na beleza desse mundo. Entretanto, tem um problema. O pecado sempre arrasa com tudo, né? A corrupção humana cega essa nossa percepção. E fez com que o homem não tivesse esse entendimento de olhar para a criação de Deus e louvá-lo por isso, e ver que ele é a majestade por trás disso. O homem corrompeu o entendimento dessas coisas pelo seu pecado, de duas formas. Primeiro, quando o homem olha para as estrelas, para a lua, para o sol, para o universo, ao invés de ver a assinatura de Deus e o glorificar por isso, muitos dos homens se encantaram com essas coisas e fizeram delas deuses. Você já deve ter ouvido, né?
povos, especialmente antigos, que adoravam o sol, o deus da chuva, e por aí vai. A criação é bela. Eu e você sabemos muito bem disso. Por isso o homem, em sua corrupção, se encanta tanto, a ponto de deixar Deus de lado, o Deus verdadeiro, e olhar para os astros que ele criou e ver neles uma divindade própria. Ou mesmo aqueles que não tratam essas coisas como deuses, muitas vezes olham para elas como guias espirituais. Daí vem uma coisa que está muito sucesso hoje em dia, né? Astrologia, horóscopo e coisas assim. Meus irmãos, essas coisas não são nem perto de divindades e elas não nos guiam espiritualmente. Elas podem nos ajudar a identificar alguns funcionamentos da própria criação de Deus. Como, por exemplo, se você olhar a Lua ela trabalha, por exemplo, nos ajudando a identificar a tábua das marés. Ou então o Sol que nos aquece, o Sol que nos ajuda a identificar as estações do ano, o Sol que faz a fotossíntese das plantas. São bênçãos que Deus nos deu, mas não são divindades. Não são grandiosidades que devem ser adoradas. Elas não devem ser adoradas porque elas revelam aquele que deve ser adorado. Pois foi Ele quem planejou, é Ele quem as mantém em funcionamento. Até hoje, para nós podemos usufruir de tudo isso, Ele as mantém. Essas grandes obras de Deus, quando a gente olha para elas, e a próxima vez que você olhar para o céu, hoje quando você sair daqui e olhar para a lua, louve ao Senhor, Ele é o Criador. Ele fez essa coisa para o bem nosso, para o bem desse mundo. Não as adore, não veja nela guias espirituais, veja o dedo de Deus, que abençoou o seu povo. Mas uma segunda coisa, com a qual o homem corrompeu o entendimento disso. Outros fizeram um caminho oposto de ver divindade nisso, né? Ao invés deles enxergarem divindade como Deus, eles simplesmente fizeram o oposto. Eles suprimiram a questão espiritual. Eles não veem nem divindade, mas não veem nem Deus também. Para esses, tudo isso aqui, inclusive eu e você, somos obra do acaso. Como eles não conseguiram explicar racionalmente o surgimento disso, né? Tá entre as grandes perguntas filosóficas do mundo. Quem somos? De onde viemos? Então a resposta, às vezes, pode ser a mais esdrúxula possível. Foi uma grande explosão que gerou vida. Na qual as estrelas e o universo são simplesmente parte dessa explosão e coisas que se desenvolveram em bilhões e bilhões e bilhões de anos. E nós somos simplesmente pequenas partículas desse mundo que estão aí vivendo por acaso. Meus irmãos, precisa ser mais crente do que crente para crer nisso. Não há outra qualquer explicação para a grandiosidade, perfeição, harmonia e beleza da criação de Deus que não seja uma mente onisciente, poderosa, perfeitamente sábia por trás de tudo isso. Olhe para a criação e louve ao Senhor. Seja grato a Ele por nos proporcionar tudo isso. As grandes coisas, as grandes criações de Deus devem nos fazer olhar para o Senhor e louvá-lo. Essa é a primeira coisa que esse texto nos mostra. Em segundo lugar, não só nas grandes coisas, mas Davi vai nos mostrar que nas pequenas também. Então, em segundo lugar, a gente vai ver que a majestade de Deus se mostra nas pequenas coisas. Olha aí o versículo 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Ou seja, não só nos céus, mas até da boca de pequenas e frágeis criancinhas, a gente pode contemplar a majestade e o poder de Deus.
Na verdade, a gente pode ver mais um contraste aqui, né? Esse texto é cheio de contrastes. A magnitude de Deus é mostrada na grandiosidade da criação, grandes astros, grandes estrelas, um universo infinito, mas também na fragilidade das pequenas coisas perfeitas, como um bebê. É impressionante como você se para pensar no desenvolvimento de uma vida, no crescimento de uma nova vida de seres tão frágeis e sustentados. É só Deus mesmo para fazer uma maravilha dessa acontecer, uma nova vida surgir e se manter e crescer e se desenvolver de pequenas células. E perceba, vou ampliar o contraste aqui. Enquanto o universo tem milhões e milhões de quilômetros de extensão, tem coisas que a gente nunca vai chegar a ver, provavelmente nem vai saber da existência, porque o universo a gente chama até de infinito, né? Por causa disso. Então, a gente deve se espantar com isso, mas não só com isso. Porque Deus também fez coisas grandiosas nas pequenas coisas. Na verdade, elas também são extremamente complexas. O homem, ele desenvolveu um negócio chamado microscópio. E para tentar desvendar essas coisas pequenas, quanto mais aumenta o grau do zoom, e vai dando, e vai dando, e vai aumentando, você se espanta ainda mais. Porque não é só na grandiosidade. Deus pensou até nas coisas micro e pequenas. O homem chegou em um momento da história da ciência que ele falou, chegamos à parte menor, chama átomo. Hoje em dia a gente já descobriu que tem coisas menores do que o átomo. E vão mais e mais e mais além. Porque Deus pensou em tudo. Ele desenhou, está lá. Até nas coisas que a gente não consegue nem enxergar de tão pequenas. Por isso não é estranho que Davi diga nesse salmo, quão magnífico é o seu nome em tudo. Mas deixa eu falar especificamente da ilustração que Davi utiliza aqui nesse versículo. Vou ler de novo, versículo 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Deixa eu explicar essa ilustração que Davi está usando para mostrar as pequenas coisas. Veja, às vezes o ser humano, ele quer se colocar por cima. Ele rebaixa as outras coisas. Ele trata coisas que ele julga menores como irrelevantes, como sem importância, muitas vezes para que ele receba a glória, para colocar a glória sobre si mesmo. Ele acredita que é a sua eloquência, que é o seu conhecimento, que é a sua importância que é importante, que é o seu poder, né, que o torna importante. E Jesus Cristo, ele usou esse texto para combater exatamente um problema desse. Lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 16, Jesus ele usa esse versículo das crianças. O contexto que Jesus usa, talvez você se lembre, Jesus acaba de chegar em Jerusalém, ele vai para o templo e ele expulsa os vendilhões do templo, que eles estavam profanando a casa de Deus. E ali, então, depois disso, ele começa a realizar curas ali nas pessoas que estão lá com o intuito correto, né, dentro da casa de Deus. E então, ao Jesus estar praticando isso, as crianças que estavam ali começam a cantar ou a dizer, Hosana ao filho de Davi, louvando a Jesus. E as autoridades judaicas ali ficam bravas. Esse lugar aqui é para adorar a Deus. Porque eles não creem que Jesus é Deus. Então eles questionam a Jesus. Ao que Jesus responde com esse salmo. Ele diz, vocês nunca leram que da boca de pequeninos e crianças de peito é que se tira o perfeito louvor? Às vezes a gente faz igual. A gente olha para as crianças e fala, não, deixa a criança para lá. É melhor que ela fique em casa. Porque até ela entender, o que ela faz é só atrapalhar. A gente pensa nisso muitas vezes das nossos filhos, das nossas crianças pequenas.
E o texto diz, né? Crianças de peito. Olha a grandiosidade que Jesus está dizendo sobre os pequeninos. Coisas que a gente relega como sem importância. Jesus disse, da boca deles sai o perfeito louvor. Não só crianças que emitem uma fala compreensível, tá? São bebês aqui também inclusos. Eles não atrapalham. Na verdade, eles louvam ao Senhor à sua maneira. Obviamente, eles precisam ser instruídos. Mas veja o incentivo aqui aos pais. Pais, não deixem de trazer os seus filhos para louvar o Senhor. Para a igreja, para a comunhão dos santos. Eles também fazem parte. Eles louvam ao Senhor, ainda que em gritos, falas emboladas e desentendidas. Deus os ama. É por isso que Davi continua a segunda parte desse versículo, para mostrar ainda mais a grandiosidade que Deus vê nisso. Qual é a causa de Deus mostrar seu poder, sua majestade nessas pequenas crianças? Davi responde que é por causa dos rebeldes, dos inimigos e para emudecer essas pessoas. Para que eles não questionem. Ou seja, até o que eles julgam irrelevante revela a glória de Deus. Veja, eles podem ser eloquentes, eles podem ser inteligentes, eles podem ser poderosos na terra ou o que for. Mas o que Deus está ensinando é que Ele não carece de poder nosso para ser louvado, mas apenas da humilde simplicidade de uma criança. Na verdade, meu irmão, o simples balbuciar delas é suficiente para emudecer esses orgulhosos. Meu irmão, você não precisa vir à igreja revestido de algo grandioso. Você não precisa ser alguém poderoso para chegar até Deus e louvá-lo, para chegar até o Criador. Você não precisa de nada disso. Ele se contenta com a simplicidade de crianças, daquilo que Ele mesmo criou para que nós fôssemos. Basta isso. Ou seja, seja um bom pai, seja um bom filho, seja um bom trabalhador, seja um bom homem, seja uma boa mulher, seja um bom cristão. É só isso que Deus quer de nós, para que a gente louve a Ele da maneira correta. Deus, então, revela a sua majestade até nas pequenas coisas. E a gente tem que aprender isso também. Não é só a grandiosidade que nos eleva a Deus. Na verdade, não. A simplicidade, a humildade, Deus exige de nós para que nos cheguemos a Ele. E assim a gente chega no nosso último argumento que Davi utiliza aqui. Davi, ele chega numa reflexão final. Ele olha as grandes e pequenas coisas, mas ele percebe algo especial. E ele vai ver em terceiro lugar que a majestade de Deus brilha no ser humano. É o que está nos versos 3 a 8. Acompanhem a leitura mais uma vez. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, o que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Depois então de olhar as obras dos céus, a criação de Deus nas grandes e pequenas coisas, Davi se pergunta: quem sou eu? O que eu sou perto desse Criador magnífico? Para que Ele se lembre de mim? Ou para que Ele venha até mim? E se a gente olhar dessa forma como Davi está olhando nesse versículo, por esse prisma, a gente vai ver isso mesmo. A palavra que Davi utiliza para homem aí
indica um homem frágil, uma humanidade frágil, é o homem mortal. A palavra de Deus diz que nós viemos do pó. A gente é pó, a gente é barro. Qual a necessidade de Deus vir até nós e se lembrar de nós? Para que Deus se importa com os seus sofrimentos, com as suas dificuldades, com as suas fraquezas? Inclusive, fomos nós mesmos que nos rebelamos e que escolhemos nos afastar de Deus pelo nosso próprio pecado. Nós somos pó. E Davi está refletindo sobre essa pergunta. Alguns outros textos da Bíblia já levantaram também esse questionamento. O próprio Davi, em outro salmo, ele tem uma visão mais pessimista. No Salmo 144, versículo 3 e 4, ele diz: Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento? E o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro. Seus dias é como a sombra que passa. Jó, talvez você se lembre de Jó, né? Talvez um dos mais sofredores aí da história. E Jó, ele fez a mesma pergunta e ele chega numa conclusão ainda mais pessimista. Jó 7, versículos 16 a 18, ele diz assim: eu estou farto da minha vida. Eu não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Que é o homem para que tanto estimes e ponhas nele o teu cuidado, e cada manhã o visites, e cada momento ponhas à prova? Jó é muito mais pessimista. O homem é de fato pó, é frágil, é mortal, sua vida se vai como um sopro. Quem somos nós perto da glória de Deus que a gente viu até agora nesse salmo? Ah, meus irmãos, mas a conclusão de Davi é bem diferente. Somos insignificantes? Não. Olha o que ele diz: Deus nos criou menores do que ele só por um pouco. De glória e de honra, Deus coroou o ser humano. Não, nós não somos insignificantes para Deus. Na verdade, Deus nos fez como a coroa da criação. As estrelas podem até ser inacessíveis para nós. O universo pode ser até mesmo infinito. Mas ainda assim, Deus fez o homem como o mais importante. Você deve ser grato a Deus por isso, pois Ele nos deu muito mais do que o suficiente. Fomos feitos por um pouco menores do que Ele. O que isso quer dizer? Que Deus compartilhou seus próprios atributos conosco. Deus, Ele é justo e todo bondoso. E como Ele nos fez? Eclesiastes diz: Deus nos fez bom. O problema é que a gente seguiu por outro caminho. Mas Ele nos fez bons, né? Se Deus é o sábio criador, o todo-poderoso, meu irmão, Ele te dotou com inteligência para desenvolver a própria criação dEle, para que você também criasse por si só. Não do zero como Ele, mas a partir dEle. Ele compartilha esse entendimento conosco. E olha coisas grandiosas que o homem já fez. Eu citei alguns dos grandes artistas, mas você pode olhar a ciência, a medicina. Olha onde o homem chegou. Deus fez o homem por um pouco menor do que Deus. Queridos, o mundo diz que nós somos animais racionais, mas nós não somos meros animais racionais. Ou muito menos evoluções de primatas. Deus conscientemente te dotou com seus próprios atributos. Ele nos honrou e nos coroou com sua própria glória. Nós não nos assemelhamos ao resto da criação. Você pode até ser uma micropartícula comparada à poeira cósmica, se considerar o tamanho das coisas grandiosas que tem aí no universo. Mas Deus, Ele olha para você como essa micropartícula e Ele sabe exatamente quem você é, e Ele se importa com isso, e Ele atribui maior honra a ela do que as coisas grandiosas do universo. E mais, Deus não só nos fez importantes, mas veja aí que Ele nos deu propósitos.
Os versos 6 a 8 mostram isso. Ele nos relembra um negócio que a gente chama na teologia de mandato cultural. Ou seja, nós somos subgovernadores de Deus aqui na terra. Temos o dever de cuidar da terra, de desenvolver a terra, de dominar a terra e, claro, de desfrutar da terra também. E veja quantos alimentos, quantos animais, quanta diversidade, quantas belas paisagens Deus colocou nesse mundo. Ó, homem, Deus te fez importante, portanto, desfrute dessas coisas, desbrave e domine o mundo. Mas não se esqueça do que a gente viu antes. Quando você entrar nessa empreitada e olhar toda essa criação, louve ao Deus que te proporcionou tudo isso. E na verdade a gente agora chegou no problema. Esse é o problema. É bonito, né? A gente gosta de ouvir que Deus nos coroou, Deus nos deu glória e honra como os principais da criação. Isso enche o nosso ego, né? É bom ouvir isso. Eu sou importante para Deus. O problema é que isso sobe muito fácil a cabeça da gente. E faz com que a gente se torne os nossos próprios deuses e os deuses dessa criação. O livro de Tiago, ele nos mostra isso. Tiago, ele vai mostrar que a gente até domina esse mundo, mas que a gente também é dominado, porque a gente não sabe se controlar. Tiago 3, versos 7 e 8 diz assim: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. É mais ou menos o que está escrito aqui no Salmo 8, né? Aí Tiago complementa: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero, e isso está dentro de você. Ou seja, a gente até consegue dominar a grande parte das coisas de fora, mas do que vem de dentro, na verdade, nós é que somos dominados. O que Deus fez que deveria nos fazer louvá-lo, nos tornou soberbos. Ao invés da gente ser grato a Deus por tudo isso que Ele nos deu para desfrutar, toda essa beleza, nos tornou orgulhosos, ingratos. Não reconhecemos Deus como o benfeitor de tudo, como o provedor de todas as belezas desse mundo. E à medida que nos tornamos assim, nós só nos afastamos, ficamos cada vez mais longe da reluzente glória de Deus. Não é à toa que Paulo diz algo interessante em uma das suas cartas: todos pecaram e carecem, ou seja, estão destituídos, estão distantes da glória de Deus. Querido, Deus te fez em glória, mas a sua glória só brilha se estiver perto dele, se estiver refletindo a dele. Distante dele, meu irmão, só há trevas, só há morte. E essa o homem não conseguiu domar. Você pode dominar as coisas desse mundo, mas uma coisa você está fadado, é a morrer. Mas a Bíblia diz que há esperança. Porque Deus, mesmo em nossas trevas distante dele, Ele enviou a luz ao mundo. O autor aos Hebreus, que a gente leu hoje aqui no culto, ele cita o Salmo de número 8. E ele nos mostra aquilo pelo qual a gente deve se apegar. Ele cita esses versículos 6 a 8 aqui do Salmo 8, que fala do homem e do propósito do homem e tudo mais. Só que em seguida ele aplica isso para outro homem. Um homem que é Deus, Jesus Cristo. Olha o que diz lá em Hebreus. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus,
por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem, ou em nosso lugar. Deixa eu traduzir isso para você, a beleza de como esse salmo ele aplica em Cristo e como ele é mais belo quando a gente vê por Cristo Jesus. Jesus Cristo ele veio ao mundo, se fez homem. O próprio Deus se rebaixou a um pouco menor do que ele mesmo era. Ele deixou a sua glória. Ele se lembrou do homem, do pó. E ele veio nos visitar. Lembra as perguntas de Davi? Jesus fez exatamente o que Davi questionava. Ele se lembra de nós e vem nos visitar. Mas mais do que nos visitar, ele veio habitar no meio de nós, a fim de nos ensinar a viver nesse mundo com o propósito pelo qual Deus quer que nós vivamos. Mas mais, a fim de dominar todas as coisas, inclusive aquilo que nós não conseguimos dominar. Então, para fazer isso, ele foi à cruz, carregando suas fraquezas, carregando seus pecados, e morreu para pagar o preço de cada um deles por você. Sabe esses pecados que te destituíam da glória de Deus? Cristo pegou todos eles para te aproximar de Deus de novo. Mas ele não parou por aí, ele ressuscitou e ele fez a dominação que nós não conseguimos. Ele dominou a própria morte. E hoje, ele está coroado de glória e honra acima dos céus, entronizado à direita do Pai, intercedendo por você junto a Ele, cuidando, guardando a vida do seu frágil povo. Eu pergunto de novo, o que é o homem para que Deus se lembre de nós? Eu não sou nada, eu sou um rebelde, um pecador. Mas em Cristo Jesus, a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor. A Bíblia diz que eu sou feito filho de Deus. A Bíblia diz que eu sou co-herdeiro das promessas e da herança guardadas pelo Rei dos Reis ao que o seguirem. Eu não sei você, mas ao refletir sobre tudo isso, ao ver toda essa criação, toda a majestade e principalmente o amor de Deus revelado a nós em Cristo Jesus, não dá para terminar esse salmo de outra forma que não seja pelo refrão: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Vamos orar. Senhor, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. O Senhor é o Deus supremo, acima de todas as coisas, e nós somos pó. Mas o Senhor quis fazer desse pó a coroa da sua criação. O Senhor nos vê como importantes. O Senhor veio ao mundo, morreu por nós, para nos reconciliar com o Senhor, para restaurar essa glória que o Senhor nos deu na criação. Ó Deus, faça com que a humanidade enxergue isso. Nós somos muitas vezes cegos e olhamos para essa criação e achamos que nós é que somos os grandiosos, os dominadores. Ó Deus, nos ajude a nos lembrar do Senhor sempre e louvá-lo, porque tudo vem de Ti. Todas essas belezas, todas essas coisas grandiosas. E nos ajude, ó Deus, nós que já reconhecemos isso, nós que já tiramos, o Senhor já tirou a escama dos nossos olhos, nos ajude a mostrar isso para outras pessoas que ainda não viram como é o Senhor que é o Deus glorioso acima dos céus, quem fez tudo e quem proporcionou tudo a nós. Nos ajude, ó Deus, para sermos mais fiéis ao Senhor e mais gratos. Nos ajude a ser mais gratos a Ti. É o que te pedimos, no nome do nosso Salvador Cristo Jesus. Amém.